mais uma questão aqui do Enem. E eu quero que toda questão vocês tenta fazer ela primeiro e depois ver a resolução. Porque aí você vai ver onde que está o maior problema dos estudantes. Que não é na teoria, é no modo de resolver a questão. Então tenta resolver aí. Aí vamos lá, vamos resolver agora. Pausa aí e tenta resolver. Ó, sempre começando lendo aqui o comando. A figura representada por Charlie Chaplin critica o modelo de produção do século XX nos Estados Unidos da América, que se espalhou por diversos países e setores da economia e teve como resultado. Quer saber os resultados desse modelo de produção e que é criticado por Charlie Chaplin. Beleza. Olha só. A maioria essa questão aqui é uma questão que ela, se o aluno tem bagagem de conteúdo, matéria, assistiu videoaula sobre Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Fordismo, Toyotismo, ele vai responder, tem que responder usando essa técnica, que aí ele vai ganhar confiança, porque, como você sabe, o Enem sempre você fica em dúvida entre duas e tal. Respondendo desse jeito que eu faço, que eu ensino, ele vai ganhar confiança e vai deslanchar na prova, vai fazer mais rápido e tal. O aluno que não tem bagagem nenhuma, ele consegue resolver essa questão aqui também. Quer ver como? Então eu li aqui o comando, que é o modelo de produção que teve como resultado e é criticado por Charlie Chaplin. Olhando na figura aqui, agora a figura representada por Charlie Chaplin. Então você tem que olhar na figura. Eu aposto que na hora que você fez, antes de eu fazer, você pegou essa figura aqui e olhou ela mais ou menos. Olhou ela mais ou menos e já partiu pro texto querendo saber o resultado desse modelo de produção. Você lembrou mais ou menos aí que isso aqui é o modelo de produção fordista, que é a esteira e tal. Você olhou a figura, lembrou mais ou menos que é a esteira de produção e quer resolver. Achar aqui entre as alternativas a resposta de acordo com sua mente, mas não. Repara bem na imagem. Você tem que vir na imagem, tem que fazer uma leitura dela, ó. Charlie Chaplin é esse cara aqui, ó. Então na figura, se esse cara aqui, ele é esse, ó. Tá vendo? Aqui ele quer desmontar a máquina. Você tá vendo que ele tá desmontando a máquina, que ele é contra a máquina. Aí aqui você vê que tem uma esteira aqui, ó. Você tem que olhar direitinho. Tem uma esteira de produção aqui, ó. Cada um no seu local. Entendeu? E ele conta, querendo acabar com essa esteira, acabar com a máquina. Aí beleza, você fez essa análise, não passou correndo pela imagem, leu aqui a legenda, ó, filmes tempos modernos, entendeu? Beleza, aí que você vem para a alternativa. Então, esse modelo de produção teve como resultado a subordinação do trabalhador à máquina, correto? A subordinação do trabalhador à máquina, correto? É o que você viu na imagem. Levando o homem a desenvolver um trabalho repetitivo. Então você analisou bem a imagem. Aí você depara com a subordinação do trabalhador à máquina. Você viu isso na imagem. O homem está subordinado à máquina. Tanto que aqui na primeira ele quer acabar com a máquina e tal. E levando o homem a desenvolver um trabalho repetitivo. Aí você observou a imagem 2. Realmente tem um homem, tá todo mundo no trabalho repetitivo, esteira na produção e tal. Beleza, letra A. Entendeu? Agora, se você não tivesse visto a imagem direito, você iria ler a A, você não ia ter certeza, você ia para B. Aí a B,
Vamos confirmar que a B está errada. Olha só. Teve como resultado a ampliação da capacidade criativa e da polivalência funcional para cada homem em seu posto de trabalho. Cada homem em seu posto de trabalho. A alternativa, ela mesmo se sobrepõe, ela mesmo se nega, porque a ampliação da capacidade criativa para cada homem em seu posto de trabalho. Beleza, mas aí você vem aqui na imagem, você acredita que isso aqui amplia a capacidade criativa, observando a imagem, vendo que cada um faz um serviço repetitivo, ninguém tem noção do todo. Olhando a imagem aqui, dá pra você ter essa noção, pô. E a A, olhando a imagem, olha só, e não é só isso, olhando a imagem, as duas imagens bem olhadas, a A tá muito mais certa que a B. Se você estivesse em dúvida, você ia ver que a A tá muito mais certa que a B. Então você não ia marcar a B. Porque o cara que está começando com essa técnica de resolução, ele não tem esse feeling de olhar a figura e imaginar isso que eu estou falando. Mas a A está muito mais certa que a B, então não tem como você marcar a B. A B ela está errada, mas em termo aqui ela está certa. Para cada homem seu posto de trabalho. O que erra é aqui, ó, ampliação da capacidade criativa. Na imagem mostra que isso não vai ampliar a capacidade criativa. Você fazendo um movimento numa esteira de produção. Então não tem como você marcar B, correto? Letra C. A organização, ó, teve como resultado a organização. Sempre quando você for voltar na alternativa para ler, você lê esse final aqui de novo, ó, porque aí te dá uma noção melhor se aquilo ali está certo ou errado. Se você começar só a ler aqui, ó, a organização do trabalho, você já meio que esqueceu o que estava pedindo o comando da questão. Então você vem aqui ler. Lê de novo. Teve como resultado a organização do trabalho, que possibilitou ao trabalhador o controle sobre a mecanização do processo de produção. Então, possibilitou ao trabalhador o controle sobre a mecanização do processo de produção? Não, ele não tem esse controle, porque ele está parado aqui. Aí você tem que vir na imagem e olhar. Ele está parado fazendo a sua atividade. Ele vai ter controle sobre a mecanização da produção? Não vai ter. Quem vai ter controle disso é o chefe. Então não tem como marcar a C também. E mesmo se você ficar sem dúvida entre a C, você está iniciante nesse método de resolução e você não tem bagagem de conteúdo, porque quem tem bagagem de conteúdo ia utilizar a imagem como auxílio, sabendo fazer a questão, observando a imagem com detalhe, igual eu falei, e com um pouco de conteúdo, ele já ia fazer isso aqui muito mais rápido e com muito mais confiança. A diferença do cara que tem conteúdo e sabe o método de resolução que é esse, ele ganha confiança, e nessa confiança e velocidade, que ele não fica lá, meu Deus, qual que é essa aqui, qual que é a outra, tô em dúvida entre essas duas. Ele não fica, porque ele tem duas coisas, ele tem a matéria, mesmo que seja um básico de tudo que eu falo. Tipo, as provas de hoje em dia, elas não estão cobrando aprofundado, elas estão cobrando o básico. Então você tem que saber as matérias que mais caem e saber o básico delas. E saber resolver a prova. Aí o cara que tem o básico, tem o conteúdo, ele faz isso aqui muito mais rápido, ganha confiança, aí vai embora, entendeu? Letra D. Teve como resultado o rápido declínio do absenteísmo. Aí, olha só. Você chega nessa questão, mesmo se você for o cara mais foda do mundo, o estudante mais foda, provavelmente você não vai saber o que é isso aqui, ó. Você não tem o dicionário Aurélio na prova, pô. Quem que sabe o que é absenteísmo? Pode até ter um ou outro que sabe aí, que lê muito e tal, mas a massa dos estudantes, os estudantes, 95% não sabe o que é isso, pô. Aí já vem, ó, o rápido declínio do absenteísmo, não adiantou nada essa parte da alternativa. O grande aumento da produção, grande aumento da produção, correto, conjugado com a diminuição das áreas de estoque. Diminuição das áreas de estoque. Aí, o cara que tem o conteúdo, ele já sabe que nesse período aí da esteira, no Fordismo, não teve aumento dos estoques, porque produziu mais.
Só que aí, na imagem, o cara que for esperto, ele vê que como vai produzir mais por causa da esteira, movimento mais repetitivo, produz mais, vai aumentar o estoque. Mas aí o que acontece? Vamos supor que essa alternativa aqui, o cara não sabe o que é absenteísmo. Aí o que o cara tem que fazer? E o cara não tem esse conteúdo, não sabe esse conteúdo de que aumentou os estoques porque produziu mais. Era para ele ligar esses pontos. Mas aí o que acontece? Você vê que a alternativa te deu um texto base, que é essa imagem. Então é isso que eu sempre falo. Se ele te deu uma imagem, a alternativa que você vai marcar tem que ser possível confirmar ela através da imagem. Você está entendendo? Essa D, o cara pode ficar em dúvida. Mas qual que você acha que ele vai marcar? O cara que tem conteúdo, ele não fica em dúvida de jeito nenhum, porque ele usa a imagem, usa isso aqui, usa o método de resolução, e ele logo vê aqui que ele logo sabe que não tem diminuição das áreas de estoque, tem aumento. Mas aí o cara que não tem conteúdo, se ele aplicar essa estratégia, ele vai acertar a questão. Por quê? Porque ele tem que pensar o seguinte, pô, eu tenho o texto base, que é essa imagem. Beleza. Então, a partir dessa imagem, eu consigo marcar a D? Eu não consigo, porque ela não está explícito que diminuiu as áreas de estoque. Eu não sei o que é absenteísmo. Aí eu venho na A está totalmente condizente com o que está na imagem, entendeu? Tipo que a questão está falando assim, ó, você vai marcar A porque eu te dei a imagem e na imagem mostra claramente o que está falando na A. Então foda-se as outras. Porque vamos voltar na aula. A subordinação teve como resultado a subordinação do trabalhador à máquina. Porra, a imagem mostra totalmente isso. Subordinação do trabalhador à máquina, que ele depende da máquina para a esteira rodar. Aqui está o Charles Chaplin querendo destruir a máquina, que ele criticava esse modelo. Então, a subordinação do trabalhador à máquina, levando o homem a desenvolver um trabalho repetitivo. Aí está na imagem, nitidamente esse trabalho repetitivo que é com esse esteira e cada um localizado aqui no lugarzinho dele. Até mostra para cá, ó. Faz questão a imagem mostrar mais para cá, que cada um está lá localizado no seu lugarzinho fazendo. Então, trabalho repetitivo. Então, você está entendendo que o cara que sabe fazer um método de resolução, ele mesmo não tendo muita bagagem de conteúdo, tendo só o superficial, ou dependendo da questão, nem precisa ter o bagagem de conteúdo, ele vai acertar a questão, porque ele não vai ser bobo de marcar D, cara. Ele não, o aluno que tem matéria vai saber que está errada, mas ele não, vamos supor que ele ficou em dúvida. Então, lógico que ele vai marcar A, pô. Então letra D é errada. Letra E. Teve como resultado as novas técnicas de produção que provocaram ganhos de produtividade, beleza, repassando aos trabalhadores como forma de eliminar a greves. Repassando aos trabalhadores, aí, na imagem, tem como, através do texto base que ele deu, tem como você saber se esse ganho de produtividade foi repassado aos trabalhadores? Não tem como, mas o cara que sabe o básico do básico de Revolução Industrial, de Fordismo, que é o básico da disciplina de história ali, é o que mais cai, entendeu? Por isso que eu faço, tem que usar o que mais cai. É o que mais cai, isso é superficial, você saber que não foi repassado o ganho dos trabalhadores, que foi só explorado, que eles viviam em condição degradante, em bairros ruins, provocou muitas doenças e tal. Então, o aluno que tem um pouco de bagagem, ele vai saber que não foi repassado os ganhos, não vai marcar essa. Mas vamos supor que o aluno está lá, ele não deu tempo dele estudar história, ele ficou estudando física, matemática, que é muito importante para o Enem, cai 45 questões, teve que estudar redação, que ele quer tirar uma nota boa. Aí, ele pega e você acha que, se ele treinou esse método, ele vai acertar isso aqui. Por quê? Porque ele não vai marcar R. Porque ele vai pensar, pô, ele me deu um texto base.
E esse texto base, tem como eu saber se os ganhos foram repassados para os trabalhadores em forma de eliminar as greves? Está especificando ainda demais, em forma de eliminar as greves. Sendo que esse período, quem tem um bagagem de conteúdo sabe que surgiu as greves, teve muitas greves. Mas aí o cara que não tem um conteúdo ele vai pensar, porra, o ganho de produtividade foi repassado aos trabalhadores como forma de eliminar as greves. Tem como eu saber isso através desse texto básico que eles me deram? Que eles me deram? Não tem como, cara. Entendeu? E ainda eles me deram um texto básico, eu sempre falo isso, hein? Deram, tem que estar com isso na mente. Por isso que você vai treinar aqui muitas e muitas e muitas questões. Eles te deram o texto base mais genérico. Aí ele vem aqui numa alternativa E dessa e vem totalmente específico como repassar os ganhos de forma de eliminar a greve. Então tá na cara que não vai ser. Aí você tem a que é uma mais genérica também, igual o texto base, e que fala tudo que dá pra ver no texto base, entendeu? Você vai marcar ela, cara. Não tem como você marcar Não, o aluno que não sabe a técnica de resolução e não sabe conteúdo, ou o aluno que sabe o básico do conteúdo, mas não sabe a técnica de resolução, ele se enrola tudinho nessa questão. Se enrola, mas se enrola muito, perde tempo e não acerta a questão. E é considerada uma questão fácil no Enem, acabou, meu amigo. Já era. Aí, ó, tamo junto, a resposta letra A. Valeu, aluno.